queridos, estamos aqui com mais um Manda Pro Jurídico. Só que hoje, gente, vocês estão reparando, tem uma coisa diferente, né? A gente tá no Manda Pro Jurídico em colaboração com a Elcanary. Porque, gente, a Elcanary, ela é uma empresa que dialoga com uma das vertentes que o Manda Pro Jurídico mais gosta de falar. Tecnologia, inteligência artificial e como isso afeta a nossa vida. Hoje a gente tá aqui com o Daniel Niero, fundador da Elcanary, uma empresa focada em cibersegurança, compliance e ética. Ou seja, eu acho que é tudo que a gente mais fala todos os dias da nossa vida, né, Daniel? Isso, é todo dia, querendo ou não, a gente tem que aceitar que isso existe, a gente tem que se preocupar com isso. Rodrigo e Pedro, e aí, o que vocês acham disso, dessas 3 Magic Words que vamos tratar aqui hoje? Cara, sinergia total com a Manda Pro Jurídico, né? E já é a segunda vez, repeteco. Se a pessoa vier aqui 2 vezes é porque é bom pra caramba. Todos os episódios são bons. Agora é bom pra caramba porque ela tem o repeteco. E assim, a gente tava até falando aqui, né? É algo que a gente conversa previamente aqui com o convidado, no caso o Daniel, e eu falei, cara, todos os assuntos que a gente vai tratar aqui, a gente vai trazer algo novo de coisas que a gente tava falando nos últimos episódios. Então tem tudo a ver. A continuidade vai estar perfeita. Gente, Daniel é especialista em cibersegurança, segurança da informação, mas ele, gente, ele já fala disso muito antes da gente pensar sobre isso. Estávamos nós, todos aqui, aqueles seres do direito, carregando vademecum, tentando entender aquelas palavras, falando sobre artigos, incisos, alíneas. Daniel já estava lá, ó, na frente do computador. Porque Daniel, a gente, não é do universo jurídico, vocês vão entender isso. Mas estamos aqui hoje. Que dia é hoje, gente? Eu estou cada dia mais próximo do jurídico e eu não achei que eu fosse estar tão próximo como eu estou agora. A gente vai entender se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, Advogado né? sempre se mete no trabalho dos outros, né, cara? Impressionante. Vamos falar sobre cibersegurança. Eu aqui primeiro, ó, legislativo, deixa eu participar. Mas a gente tá aqui hoje, dia 9 de maio. Vamos falar sobre coisas muito relevantes. Mas vocês sabem o que é que tem no dia 31 de maio desse mês? Uhum. O que é que tem? Pedro olhou com uma cara que eu acho que ele merece responder. O que, Faz é que o tem no rugido dia aí. 31 de Faz o maio rugido desse aí, mês, Pedro? 31 de maio? Faz o rugido. Cara, não sei, de verdade. Ruge, pode rugir. Ah, o leãozinho. Ah, tá, pensei que era alguma coisa de algum evento. Eu falei, gente, será que tem algum evento? Porque eu lembro do 21 e 20, quer dizer, que é dia 22, a gente vai chegar dia 21 e vai embora dia 23. Mas assim, eu falei, cara, tem algum evento que eu não li? Porque, gente, eu tô sem internet essa semana no escritório. Aí eu falei, não chegou a informação e me quebraram minha perna aqui ao vivo, né? Não, mas não deixa de ser um evento, de certa forma também. É um né? grande evento de Esse todo evento está brasileiro. equalizado com os meus contadores, é problema deles resolver essa matemática aí. O que tem, então, Rodrigo? Fala aí, já que o Pedro... Declaração de R, declaração de É a R. data limite pra você ter um encontro com o leãozinho, né? Inclusive, o Papa é leão Cara, agora isso que eu ia também. falar agora. Inclusive, agora temos um Papa que você vai ter que ter um encontro com o Papa pra você pagar o seu imposto de renda. E a gente tem uma parceira muito boa. Um amigo meu, ele é auditor fiscal, e ontem ele fez uma postagem que era o Papa de leão. Era um leão vestido de papa, dizendo, não se esqueça de declarar seu imposto dia 31. Exatamente. Esse cara, o que é marketing de oportunidade. Porra, total. Gente, 31 de maio, temos o que? Declaração de imposto de renda. Ontem já levei chamada do meu contador, que não enviei todos os documentos pra ele ainda. Se não declararmos até 31 de maio, pagamos multa, galera, porque aqui no Brasil não é mole. Só que Manda Pro Jurídico também não tá de bobeira e a gente sempre tem quem ajude a gente nisso, né, Rodrigo? Exatamente. A JusCash, como vocês sabem, é a nossa parceira aqui no Manda Pro Jurídico, uma empresa especializada em antecipação de honorários advocatícios, pode proporcionar o fornecimento dessas informações para que vocês tenham um guia ali e dessa forma não correr esses riscos, né, de pagar multa ou de fazer alguma coisa errada. Não ter dor de cabeça. A JusCash não só tem esse fornecimento de antecipação de honorários advocatícios, mas também está trabalhando justamente com os advogados para fazer uma declaração adequada, né, Pedro? Porque tem muito honorário pipocando em tudo quanto é canto, então tem que consolidar de uma maneira... Graças a Deus, né? Gostei. Honorário pipocando em tudo quanto é canto. Não, quem tá assim no Manda Pro Jurídico acompanha há mais de um ano, pelo menos, já deu um upgrade de honorários, né, Pedro? Afinal de contas, voltando agora dos feriados que o TJ adora emendar, então ainda dá tempo até o dia 31 de tu fazer essa antecipaçãozinha para pagar o imposto de renda, né? E aí, se você quiser justamente ver como funciona, como evitar essas escorregadas dentro do imposto de renda, a JusCash proporciona um guia justamente disso, que vai estar no link aqui na descrição ou no QR Code em algum lugar da tela. Conheça a JusCash, veja também se eles podem te ajudar nesse fornecimento de informações. Informação é ouro hoje em dia, e o Daniel mais do que ninguém sabe disso. E acho que é importante as pessoas também
proporcionarem essa facilidade, e a JustCash está ajudando os advogados e advogadas nesse sentido. Sem dúvida, gente. A JustCash, ela tá ajudando não só na sua antecipação de honorários, que a gente sabe que é a partir de R$1.000, com ações com trânsito em julgado, contra pessoas jurídicas, como ela também te ajuda a declarar esse valor. Então, ela tá ajudando ao profissional, ela tá ajudando ao governo, ela tá ajudando todo mundo. E quem vai ajudar a gente aqui agora é a Daniel. Por que Daniel vai ajudar a gente? Porque nós aqui no Manda Pro Jurídico, você, que é ouvinte, nosso amigo, faz parte da nossa família, sabe que a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre várias óticas. Inclusive, muitos dos nossos parceiros desenvolvem produtos tecnológicos utilizando inteligência artificial. No entanto, somos todos advogados. E como advogados, temos nossas limitações. Trouxemos Daniel aqui já com a incumbência grande da primeira pergunta explicar para nós, público jurídico e não jurídico também, Daniel, como é que uma inteligência artificial funciona? Como ela é desenvolvida? Até respirou fundo. Pergunta fácil, né? Senti que que ele... começou leve, puxando possíveis inícios para poder falar sobre isso. É sempre geralmente um assunto técnico, né? Porque não tem condição, é muito difícil você explicar como a IA funciona sem falar sobre o tecniquez. Mas, basicamente, a IA, ela é um processo matemático. Tá? Tudo que você ensina para ela, ela converte em números. Então, ela trabalha com modelo estatístico. A IA, ela não trabalha para acertar mais, ela trabalha para errar menos. E o processo de treinar uma IA envolve treiná-la para que ela erre cada vez menos. Então, o resultado de acerto é um resultado probabilístico, mas no fundo, ela não sabe o que ela está te entregando. Ela não pensa sobre isso, ela não raciocina sobre isso. Ela simplesmente te dá, probabilisticamente, com base no que você me pediu, matematicamente o que você quer isso, e ela te devolve. Né? Então, eu pergunto para vocês assim, como é que você sabe o que é um gato? Como é que você, se passar um animal aqui agora, como é que você identifica que isso é um gato? O que você utiliza como critério? Critério primeiro visual. Ok, mas quando você olha para o gato, você olha o que no gato? O tamanho da orelha? Você olha as características físicas, né? Tá, mas dentro das características físicas você tem o tamanho da pata, a proporção, orelha, cabeça, tudo. Eu sei que é um gato, eu sei que não é um você tigre. Você vai utilizar critérios diferentes, né, do dela para poder olhar o que é um gato. Só que você entende que há uma diferença entre o que é uma girafa e o que é um gato, e o que é um tigre e o que é um gato? Existe uma certa similaridade no que é um tigre e o que é um gato. Sim. Essas distâncias são consideradas como pesos. Então, para cada tipo de tópico que vai considerar o que é um gato, você coloca um peso. Então, por exemplo, a gente vai ensinar para uma IA o que é um gato. Primeiro, a gente coloca várias e milhões de fotos do que é um gato e coloca milhões de fotos sobre o que não é um gato. Entre essas milhões de fotos sobre o que não é um gato, você vai colocar cachorro, vai colocar girafa, vai colocar elefante, vai colocar humanos, vai colocar televisão, vai colocar um monte de coisa. E aí você vai começar a perguntar para ela assim, sem treinamento nenhum, isso é um gato ou não é um gato? Então, para cada foto que você sobe, tem um label que é gato e não gato. Ponto. Aí você coloca assim, isso é um gato ou não? Ela não sabe. Tá tudo, né, como se fosse não tá equalizado. Ela fala assim, é um gato. Só que é uma girafa. Uma girafa está muito longe de ser um gato. Aí você coloca assim, isso não é um gato. Você errou. Só que você errou longe. Então, a IA, ela trabalha muito no conceito do tá quente ou tá frio. Pô, boa. Tá quente ou tá frio. Conforme você vai colocando, tá quente, tá fervendo, tá assim, pelando, e também tem o tá congelando, velho, que a gente tá congelando, né? Gelo puro. Aí a gente vai colocando pesos diferentes. Com base nesses pesos, ela começa a se autoajustar. Aí você coloca, vou te mostrar outra foto. Isso é um gato ou não é um gato? Ela fala, não é um gato. Errou, mas errou perto. E aí ela começa a definir esses pesos. Então, com base nesses números, ela cria um cálculo estatístico para definir o quão próximo aquilo é de um gato. Então, a gente precisa ensinar muita coisa para ela sobre o que é, sobre o que não é. Só que o problema dela é que ela não consegue definir o que é contexto. A gente fala sobre, por exemplo, uma coisa até meio complicado de falar sobre isso, mas você pega um adulto falando alguma coisa para uma criança. Pode ser milhões de coisas. Aí você pega um adulto falando para uma criança, por exemplo, sei lá, quero muito dormir com você porque eu te amo. Uma IA poderia identificar isso como um crime contra a criança. Mas se for um irmão mais velho falando para a irmã mais nova, ou para um pai falando para a filha, você tem que ensinar para a IA o que é um pai? A resposta é não. Você tem que ensinar para ela o que é uma relação afetiva entre pai e filho. Então, eu tenho que carregar milhões de exemplos sobre o que é uma relação entre pai e filho, por exemplo, e eu tenho que explicar para ele sobre reciprocidade, sobre frequência de palavras, sobre como é que seria a sequência, seria a relação das palavras entre si.
Então, é um trabalho tão grosseiro, porque ela vai errar muito. Mas assim, parando para pensar, Daniel, faz sentido você estar contando um processo de educação de uma criança. Se você fizer uma analogia, uma criança até se tornar uma pessoa adulta, vai justamente calibrando esses conceitos durante a vida a partir de uma sensibilidade, de um senso comum, de um contexto que ele está inserido. Então, a IA, basicamente, a gente pode... esse treinamento, esse calibre da IA é feito como se fosse uma criança. Exatamente, tanto que é um processo baseado em rede neural. E esses nós, que são essas redes neurais, eles têm pontos. Então, vamos lá. Vamos pegar uma coisa bem a grosso modo, tá, pessoal? Pessoa que é técnico não fica me escovando aí dizendo que estou errado, que eu não estou errado. Como é que funciona isso? Imagina que você pega um dicionário do A ao Z num idioma específico. E aí o que eles fizeram para cada palavra eles colocaram um número específico, um número fixo. É o peso ali, né, em cima daquela palavra. E aí ela aprendeu o que é do A ao Z e da palavra A à palavra Z de todo um dicionário específico de um idioma. E aí depois eles treinaram sequências de palavras com ideias em cima, né, desse dicionário que ela aprendeu. Por que ela enxerga? Número. Ponto. Agora você vai mandar um prompt para a IA. O que ela faz? Ela pega o seu prompt, ela vai na tabela dela e vê essa palavra é esse número, essa palavra que ele me mandou é esse número. E ela probabilisticamente calcula que, com base nos números que você me mandou, probabilisticamente a resposta que você espera é essa. Aí ela vai, pega de volta os números que voltaram, transforma em palavras e te devolve na tela. Você entende como humano, mas para IA aquilo é número. É 0101, né? 0101, exato. Então, o que acontece? Por isso que quando você dá um prompt genérico para o ChatGPT, ele te dá uma resposta genérica. Então, quanto mais específico você é, maior a chance de ela conseguir afunilar e errar menos do que você precisa. Tá, mas isso seria inteligência artificial, vamos dizer assim, raiz. E a generativa? Porque aí esses comandos, ela que gera, na teoria, né? Então, só que... Aí como é que funciona essa geração? É o mesmo processo que você tem que treinar, certo? Só que ela não é generativa, tipo assim, ela cria o que ela quiser. Ela também trabalha nesse mesmo modelo. A diferença é que ela altera a própria base e ela vai aprendendo, ela vai construindo esse processo. Entendi. Então, ela adquire conhecimento dos inputs e ela vai gerando coisas. Só que eu tenho uma IA para cada coisa. Eu tenho IA para processamento de imagem. Quando a gente fala sobre um gato, por exemplo, é um modelo específico de processamento de imagem. Sim. E aí, ou seja, é como se fosse uma máquina de suco. Ponto. A máquina de suco corta a fruta e espreme o suco e solta no copo. Acabou. Eu tenho que controlar agora com o que eu coloco ali dentro. Tu entende? Eu não posso colocar uma fruta e esperar que saia o suco de alguma coisa. E aí, ou seja, a pergunta, o conteúdo que está entrando, ele é de fato um conteúdo adequado para esse tipo de máquina de suco? Entendi. Porque o corte de uma laranja é diferente de um corte de uva, por exemplo. Estou tentando ser bem lúdico para explicar as coisas. Claro, então, claro. com base na arquitetura de tecnologia que eu vou utilizar para IA, eu tenho que... Cara, a arquitetura está baseada no tipo de input que vai entrar. O problema que a gente encontra é aqui que o pessoal que desenvolve não está preocupado tanto quanto o pessoal que vai usar. Então, o pessoal que cria, que desenvolve IA, está preocupado em criar um código bom, garantir que ela está sendo treinada com dados ok, mas lá na frente você garante que o usuário vai utilizar aquilo para aquele fim. E aí você faz uma pergunta diferente, a resposta vem completamente diferente. Aí você tem uma coisa que a gente chama de incidente de IA. O que é um incidente de IA? É o risco que a IA traz, né? Mas é o risco que você tem de utilizar uma IA para um fim que não é de fato o que ela precisa ou que a resposta da IA leve para um resultado negativo do que foi pedido. E deixa eu te fazer uma Seria pergunta. aquela alucinação que eles falam? Isso que eu ia falar. A alucinação. O erro da alucinação se dá em que momento? Claro, você vai falar de uma maneira não técnica, né, pra gente. Mas aonde que a gente... a alucinação é uma coisa que a gente identifica, né? Mas dentro da IA, como funciona o erro, né, dentro da IA, para que gere essa alucinação na leitura deles? A IA não sabe que ela está alucinando, senão ela não teria te respondido aquilo. A gente identifica porque a gente confere o contexto do negócio. Sim. Mas a IA está trazendo números para você. Probabilisticamente, ela não tem... Como é que a gente pode... Ela não consegue analisar contexto geral, o antes e o depois. Então, ela traz números. Probabilisticamente, esse número aqui está na minha base, como faz parte dessa ideia. E o objetivo da IA é te dar uma resposta. Cara, isso então, é muito... é como se, tipo... Quando ela não tem uma informação específica, ela completa aquilo com outros números. Isso Tem é uma muito coisa- interessante, sabe? Isso é muito interessante, porque eu citei aqui no exemplo no episódio passado, retrasado, que eu fiz tava fazendo um recurso, eu acho, e aí eu pedi para juntar algumas jurisprudências e a IA alucinou
só que ela alucinou citando Eu vi isso. ministros e dando nome e passagem certinho. E aí foi curioso porque eu vi que não era, vi que tipo não existia, ou seja, ela tinha alucinado aqui no sentido que a gente estava falando. Mas eu achei, assim, isso eu não comentei no outro episódio, agora que você falou isso que eu vou abrir. A forma com que estava escrito muito se assemelhava às palavras que aquela ministra e aquele ministro usava nos acórdãos que ele tinha. Caramba. Então, provavelmente, estatisticamente, no 0101, ele falou, cara, faz sentido essa pessoa ter esse posicionamento ou escrever dessa forma. Pode ser isso? Pode. Porque ela aprendeu que é assim. Então, se você treina ela com padrão, ela aprende o padrão. Ela não tem capacidade de inferir. Inclusive, a gente chama isso de paradoxo de Moravec. O paradoxo de Moravec diz como é que uma IA consegue fazer coisas extremamente complexas, acima da capacidade humana, E ao mesmo tempo, coisa e ao mesmo banal. tempo ela não consegue fazer coisas banais. Porque coisas banais, você precisa inferir informação. Você precisa inferir conhecimento. Sim. É um exemplo que eu dou. Sei lá, Joãozinho e Maria estão andando no parque. Duas, um menino e uma menina. E aí, Joãozinho olha e vê um cachorro. Ele aponta para Maria. Maria fala assim, olha, Maria, é um cachorro. Só que a Maria olhou e viu que do lado do cachorro tinha um gato. Pergunta, Joãozinho viu o gato ou não? A IA não sabe responder isso. Porque ele pode ter visto o gato, mas ele apontou o cachorro. Ela não consegue, então ela cria. Porque ela tem que te dar uma resposta. Sim. Ela também pode ser treinada para te dizer não sei ou não tenho essa informação. Mas só que se você começa a regular muito o nível de chaos, de resposta não ser o caos na resposta, ela começa no final, tipo assim, enquanto ela não tiver certeza de alguma coisa, ela vai começar a tipo, não sei. Você é burra, você é uma inteligência artificial burra, porque tudo que eu te respondo, você não sabe, né? Porque aqui eu não consegui ir para frente. Então ela não ajuda muito. Então você tem que permitir, mas só que você tem que regular. A pergunta é, quem é que regula? O regulador. O regulador, mas quem é que não está ali olhando a saída? Por isso que o ChatGPT tem esse processo de você estar o tempo todo dizendo gosto, não gosto da resposta. Isso está errado ou não está errado. Ele. Exatamente. Eu até falei outro dia pro Rodrigo, porque eu adoro inteligência artificial. Embora não entenda tecnicamente, eu sou uma grande usuária. E aí eu falei pro Rodrigo outro dia até que uma das que eu mais gosto atualmente de usar para alguma finalidade de pesquisa é o Grok. Eu pedi uma sugestão, né? O Rodrigo pediu. Por quê? Porque ele tem um mecanismo que agora o ChatGPT também tem, que ele é de think e deep research. Então, enquanto você dá um prompt para ele, seja lá qual for, ele estrutura o raciocínio dele e você vai lendo como ele está estruturando o raciocínio. Então, você dá um prompt e ele vai deixando claro como ele interpretou aquele prompt. E ali você pode identificar, né? Exatamente, você pode identificar os gaps, por exemplo. Você faz uma pergunta, vou botar uma pergunta aberta. Me traga os maiores exemplos de cláusula contratual, de arbitragem que ocorrem na América Latina. Aí ele pode falar, leva em consideração que você é uma advogada brasileira e que você está atuando para uma empresa, não sei o quê. Então, ele vai trazendo as premissas. Então, facilita muito você entender o potencial dele de trazer uma informação que não faz sentido para você, ou de alucinar, mas também como usuária do ChatGPT agora especificamente. O ChatGPT, ele tá alucinando, a minha versão é paga, mas eu acho que isso independe. Muito menos. Muito menos. Muito menos. Ele alucina essa coisa de inventar número, que todo rolava para todo mundo, inventar número de acórdão, número de processo, ele não faz mais isso. Não sei. Eu tenho a versão paga e essa informação que eu dei foi da versão paga que ele alucinou. Não, mas é porque deve ser antigo isso. Não deve ser uma coisa muito recente. Sei lá, um mês. Mas Um mês pra IA, cara. Contextualizando, Mas foi recente ali. Ele uma dica que eu dou para todo mundo, inclusive pessoal que existe muito contexto, como eu estava dizendo, né, sobre o exemplo ali. Você tem o termo alienação. Alienação no jurídico, cara, quantas interpretações tem? Pode ser alienação parental, pode ser alienação de bem, alienação de uma ação. Então, assim, você tem que explicar para uma IA o que é alienação em todos os contextos possíveis. Então, é importante que quando vocês forem dar um prompt para uma IA, você faça assim, para cada tipo de prompt que eu te der, caso você tenha criado um agente específico na versão paga, me faça pelo menos 3 perguntas para entender o contexto do que eu estou te dizendo. Eu faço isso. Então, ao longo da resposta, ela vai te fazendo pergunta, tipo, é isso que eu estou entendendo? E aí você vai nivelando ela em tempo real. Se você simplesmente espera uma resposta, você está ferrado. Eu faço isso. Eu faço o prompt, hoje em dia, quando eu quero uma coisa específica, eu faço. Faça todas as perguntas que você acha necessária para desenvolvimento da resposta. Aí, de vez em quando, o cara, hoje em dia, o meu agente manda até em capítulo as perguntas, assim, sobre esse aspecto aqui, em que caminho eu devo seguir,
quantas oportunidades, não sei o quê. Mas e aí o- ele vai é. respondendo O e no raci- final ele entrega... O raciocínio da IA é tão assim, ele é tão subdividido em tópicos e capítulos, É. que as pessoas começaram a perceber quando alguém fazia um copy-paste, porque todo mundo começou a botar as coisas muito estruturadas. Ah, Eu, sim. por acaso, sempre gostei de coisa estruturada, porque eu acho mais fácil de visualizar. Mas a IA, ela tem essa Tem. coisa de ponto, bullet, E faz não sei o que, todo não sei o que lá. sentido agora, de acordo com ele traz todo- ele trouxe aqui da informação do funcionamento Todo sentido. da IA. Mas, ô Dani, você falou um pouco sobre o funcionamento da IA, falou sobre conceitos estatísticos e probabilísticos de forma muito lúdica, trouxe aqui, aterrou para um público que não é técnico. Quando a gente fala sobre inteligência artificial hoje, a gente tem muitos caminhos para refletir, caminhos muito positivos em que você está falando de desenvolvimento até biotecnológico, mas você também tem caminhos difíceis, porque qualquer grande salto tecnológico pode ser usado positivamente ou negativamente. A gente tem questões de... Você falou um pouco sobre incidentes. A gente tem problemas de cibersegurança e algumas questões de vazamento de informações. Qual é o nível do potencial danoso que você pode gerar com o uso de uma inteligência artificial quando você não tem um contexto ético ou minimamente controlado? Eu falo isso porque, por exemplo, a gente teve esse recente apagão na Europa, principalmente Sim. na região ibérica. Uma das Isso. primeiras coisas que as pessoas começaram a alegar era que isso poderia ter sido fruto de algum ataque cibernético. Ok. Eu nem sei se foi, tá, gente? Porque eu não segui apurando, não sei como A é que isso causa desenvolveu. oficial foi um evento atmosférico. Eu vi isso. Que foi Cada um acredita no que quer, né? foi. Eu tô falando Foi. eu tô A causa falando oficial falou a o quê? versão oficial, né? Pra Eu não vi falar isso. que os russos fuderam com a Europa, tipo tá. um evento atmosférico. Eu É um vi novo isso. nome. É um novo nome. Tem cheiro de estrogonofe. Esse. Mas, enfim... Com vodka tudo se resolve. Como é que é esse contexto, assim? Porque esse é um contexto que, principalmente agora, o profissional jurídico, ele fica muito receoso por dois aspectos. Um, pela utilização, você enquanto profissional, e outra, os escritórios se preparando para conseguir atuar do ponto de vista de cibersegurança, mas não no aspecto técnico, Sim, claro. obviamente, mas no aspecto regulatório. Então, é difícil responder isso, porque... Vocês chegaram a ver aquele filme, aquele seriado do Chernobyl? Sim. Vi. Tem um momento do filme Excelente. que o cara fala assim, que após o incidente, né, ele pergunta lá pro aquele professor, fala, cara, o que a gente tem que fazer agora? Ele falou assim, não sei. O cara falou, como é que você não sabe? Ele falou assim, isso nunca aconteceu no planeta antes. Tipo, ninguém sabe o que fazer agora. Sim. Isso nunca aconteceu no planeta. É a primeira vez que isso acontece nesse nível. A IA é a primeira vez que aconteceu no planeta. A gente não consegue simplesmente prever agora tudo que pode acontecer. E falta conhecimento técnico, e falta conhecimento, né, maturidade ética da sociedade para poder definir o que isso pode trazer ou não. No seu primeiro episódio, eu estava revendo ele, inclusive, você falou exatamente isso. Porque a IA, quando a gente estava falando tipo, de humanoide, como é que funcionaria, até que ponto vai... E aí você falou, por uma questão ética, ela tem que falar tipo, os logs de tudo que ela fez até chegar Exato. naquilo. E aí, outra vez, volta na questão ética, né? Que se você fizer essa programação e ela tiver essa questão ética, você não descamba para, sei lá, uma aniquilação da sociedade. Exato, Aí exato. vai por coisa mais assim, né? Exato, você tem que ter o registro de tudo que é feito. E aí, assim, quando a gente fala sobre incidente numa IA, isso está sendo mapeado ainda. Então, você tem a OCDE, eles criaram o OCDE.ai, né? Eles estão literalmente juntando todas as empresas e órgãos do mundo para poder entender como é que a IA ela pode ajudar no bem-estar da sociedade, garantindo que ela não tenha o seu foco desviado. E sempre vai ter alguém desviando o foco, porque o que eu falo, não existem tecnologias que só podem ser utilizadas por pessoas boas. Se ela está disponível, depende da índole de quem pega aquele negócio. E quando a gente fala sobre incidentes de IA, a gente está falando de incidentes que podem ir de um incidente leve até um incidente grave. O que é um incidente leve com IA? Sei lá, o Spotify te recomenda uma música que você não gosta. Você teve algum dano com isso? Não, você passou para frente. O que é um incidente subindo o nível? É uma IA, por exemplo, que ela bloqueia uma transação bancária sua porque ela identificou isso como uma fraude. É uma transação legítima? Sim. Você queria fazê-la? Sim, mas a IA identificou aquilo como uma fora do padrão. Ela bloqueou você. Só que qual é a parte ruim agora? E por que isso é mais grave? Porque ela tirou da sua mão o controle sobre você resolver aquele problema. Agora você tem que entrar em contato com o banco, com uma central, para que alguém resolva o seu problema. Um nível mais alto é quando uma IA, por exemplo, ela começa a fazer seleção
começa a fazer uma parte seletiva num currículos, por exemplo. Ela, sem perceber, começa a discriminar grupos sociais. A gente falou isso com o A seu gente começa a sócio. entrar na parte ética. Sim. Certo? Só que até você descobrir que a IA está fazendo isso, você precisa de uma massa gigante de resultados para dizer, temos um padrão de comportamento. Até lá, muita gente vai se ferrar. Isso. Você não pode, de milhões de dados, dizer, não, essa pessoa foi discriminada porque aquilo dali está dentro de um desvio matemático padrão. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí dá para piorar isso ainda. Porque você tem- Aí que eu vou chegar. Aí é o fato onde você pega, por exemplo, sei lá, exames de câncer. Você pega um diagnóstico de câncer e uma IA começa a dizer que uma coisa, ao invés de ser maligna, é benigna. Ela atrapalha completamente o processo. Agora você está chegando de matar alguém, só que não na hora. Aí o mais grave seria uma IA, que não consegue reconhecer um humano na rua, através de um carro autônomo, e ela atropela uma pessoa. E aí isso vai subindo de nível. Só que hoje, você não consegue definir o que pode acontecer. Porque é o mais próximo de uma vida orgânica, inteligente, que o ser humano criou até agora. Que, cara, e ainda ela está fazendo tudo isso, e se a gente pudesse considerar hoje o nível de inteligência da IA em nível bacteriano. Aí então pensa, se ela já está fazendo isso no nível bacteriano dela, o que acontece o dia que ela chegar na inteligência de uma barata ou um camundongo? E aí- isso que a gente tem que controlar. E como é que se controla? Porque você compartilha comigo um relatório do Fórum Econômico Mundial falando que Sei. um dos maiores gaps hoje em dia de mercado é justamente profissionais capacitados em questões de cibersegurança, inteligência artificial e etc. A gente está criando um monstro sem um monstro, né? A gente está criando algo... Não, tá sim. A gente está Posso usar a palavra monstro? A expressão A monstro? gente está invocando o demônio. A gente não está parando para ver isso. Pois é, mas só que o Papa-Leão sozinho não vai conseguir fazer Extremunção. a extremunção ali e abençoar. Porque como é que a gente lida com essa questão? Porque me parece que tá assim, a gente tá, o bicho está crescendo, a gente não sabe para onde vai. E se for para um lugar que não for bom pra gente, né? Como é que a gente vai fazer, já que a gente não tem capital intelectual para isso? Então, aí eu digo para você agora. Não se sabe ao certo, porque isso não aconteceu na Terra antes. Sim. Então, o que está sendo utilizado? As pessoas estão utilizando experiências anteriores para tentar definir alguns padrões e readaptar essas experiências anteriores para prever o que vai acontecer agora. Então, você tem, por exemplo, o governo americano que tem o NIST, AIRMF, que é o Risk Management Framework do NIST, que é como se fosse a entidade do governo americano que é responsável por padrões de medidas e tudo mais, né? E eles criaram um framework específico para poder fazer a gestão de segurança de IA. Lá envolve 4 fases, que envolve você mapear a IA, você medir a IA, você gerenciar as medidas e você governar a IA. Só que isso envolve vários atores, que é o pessoal que desenvolve, que é o pessoal programador mesmo, o júnior, que acabou de arranjar um emprego e está lá dentro, e está num projeto de IA, envolve o júnior até o pessoal que implementa IA na ponta e analisa se o usuário final não está sofrendo algum dano por algum resultado ruim. Só que você hoje pegar toda essa cadeia de pessoas, tu tem que ter gente capacitada para fazer o que está fazendo ponta a ponta. E você não tem gente para fazer isso. Então, você tem aqui o esboço, adaptem isso para a empresa de vocês. Só que quando você entra dentro da empresa, tem milhões de usos da IA possíveis. E, cara, as pessoas não têm capacidade hoje, e realmente faltam profissionais para isso, para poder olhar esse negócio e falar, cara, vou colocar ordem aqui dentro com base nesse passo a passo. Isso é um processo realmente de governança de IA. Tem que ter uma área separada para isso. E você não tem isso hoje. Está complicado de resolver. Só que isso também só vai ser feito por pessoas que estão, de fato, interessadas em resolver o problema. Qual o problema da IA? São os open source, que é justamente códigos de fonte aberta, disponibilizados na internet, como modelos que qualquer pessoa pode pegar esse código, fazer um deploy, ou seja, uma implementação no computador local, ensinar essa IA, inclusive sem filtro. E eu posso fazer o que eu quiser. Tem agora essas mulheres de OnlyFans aí que, cara, pornográfico, tipo, sem nenhum tipo, pede pro ChatGPT criar uma imagem pornográfica para você, ele não vai criar. Por quê? Porque tá regulado por uma empresa que vai tomar um fumo se alguém meter um processo. Cara, tem códigos aí que você baixa na internet, instala, tu gera a imagem que você quiser. Eu posso trocar o rosto de pessoas, colocar o que eu quiser. Isso tá o perigo. Aí envolve ética. E aí, Dani, a gente entrou num ponto que é o ponto que converge com o universo jurídico, que ele tem a ver com regulação. Porque a única forma de você, minimamente dos estados, né, que são esses entes fictícios, se organizarem para conter algo, seria através de regulação.
Já existe o AI Act, que ele foi aprovado pelo Parlamento Europeu e que ele vai começar a produzir efeitos. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma regulação, mas isso está sendo discutido. O marco da inteligência artificial está sendo discutido no Congresso Nacional e ele está em vias de ser aprovado. E são muito similares, tanto o AI Act quanto o marco da inteligência artificial. Primeira coisa que eu quero saber de você, o que você acha em relação à regulação? Você concorda, você discorda? Você acha que a gente deveria regular ou você acha que não? Que quanto mais livre, maior o desenvolvimento, independente do caminho que você vai seguir? Esse é o ponto 1. Esse é o ponto, e o ponto 2 em sendo simpático à regulação, você acha que ela é suficiente para conter incidentes, para conter cenários um pouco mais, digamos assim, sendo alarmista aqui, catastróficos? Posso dar uma pitadinha? Pode. Você está falando da regulação, trouxe o AI Act, veio da Europa. Só que cada regulação vai ser de cada país. Okay. E como é que isso pode gerar um desequilíbrio diplomático até, em função dessa maior abertura? Perfeita pergunta, cara. É porque, assim, eu acho que isso aí vai ser... Se eu acho, né? Eu não tenho certeza de nada, porque ninguém tem, na verdade. Vai virar igual uma LGPD da vida. Você teve primeiro a GDPR, né, na União Europeia, e não foi a primeira. Tem já Private Act americano desde 1800 alguma coisa. É um negócio muito antigo. Então, todos esses países que passaram por guerras, eles têm uma privacidade muito, né, regulamentada há muitos anos. Sim. Mas você teve aí o efeito cascata da GDPR ao longo do mundo, que tipo, putz, só vamos fazer negócio com quem tiver legislação, e o pessoal começou a copiar e definir padrões, com algumas pequenas alterações. Sim. Então, eu acredito que a parte de IA também vai sofrer a mesma coisa. O pessoal vai pegar, não, vamos esperar alguém ter todo o trabalho, discutir, fazer, aí a gente pega e adapta para cá. Mas vamos começar a conversar para não esperar, né? Para demorar, porque o processo demora. Eu acho que vai ser o mesmo processo. E aí, assim, eu sou a favor da liberdade econômica, mas isso não é uma discussão política. Mas, assim, e sim, existem estatísticas que dizem que quanto mais livre um país, mais desenvolvido ele se torna, mais rápido, mais competitivo. Mas você fala, existe um problema nisso. Sim. Porque há uma diferença entre você regular um assunto que é extremamente controlável e você regular um assunto que é incontrolável. E a IA é um assunto incontrolável. Então, assim, eu não vou dizer para você que, não, mas liberdade econômica, liberdade civil, religiosa, vamos lá, tipo, sabe, como é que é o anarquismo total, deixa o mundo... Tipo, autorregular não é bem assim, porque vai ter gente morrendo nesse negócio. Então, assim, eu acho que sim, existe a importância de você ter uma regulação, ou uma, assim, alguém que alguém possa olhar como referência e falar o que os líderes estão fazendo ou definindo, né? Eu acho importante ter, sou a favor disso, mas aquele soft, não aquele negócio de agora isso aqui é uso militar, ninguém pode usar. Eu sou contra. Mas eu sou a favor de permitir que as empresas consigam ter liberdade dentro de um padrão ético que elas possam desenvolver de forma livre esse negócio. Elas têm uma certa autonomia. Sim. Entende? Então, daqui a pouco, você não pode aprovar uma IA para público enquanto não passar por uma auditoria do governo, de um órgão regulamentador. Isso aí eu sou contra. Mas acho que quem vai resolver o problema é o mercado privado. Ponto. O governo vai definir ali... vai definir ali a coluna vertebral do processo. Mas eu acho que o governo não tem hoje cacife para poder fazer isso. Ninguém vai ter. Nenhum governo? Ninguém vai ter. Uma organização internacional, talvez, também não? Não. A organização internacional, ela vai ser um grupo de outras empresas privadas que elas vão estar trabalhando juntas para poder resolver esse problema. É porque o meu grande medo é isso. Acho que foi na conversa que a gente teve com o Becker, Nath. Justamente isso, que vão ter países que vão ter legislações mais amigáveis para o desenvolvimento da IA e outras nem tanto. Por exemplo, se não me engano, ele falou que a tendência europeia é ser um pouco mais restrita. Já em comparação, se você for para a Ásia, talvez tenham, principalmente China, vai ter uma flexibilidade maior, vai ter uma abertura maior. Na China? Na China? Acho que foi China que ele falou. Não, o ponto dele, assim, só para falar estruturalmente qual é o ponto, independente da legislação de cada país ou continente, tendência, é que existem... desenvolvimento de tecnologia é atração de capital estrangeiro. Exato. Então, quanto mais você, na sua legislação, na sua jurisdição, você pode jogar isso de forma a fomentar isso no seu país. Então, por exemplo, um dos pontos que ele trazia talvez seja interessante o Brasil ou o Cone Sul ser um polo de atração e desenvolvimento de inteligência artificial. Então, beleza, eu tenho as minhas limitações pelo AI Act, então eu não vou operar na Holanda, mas eu vou desenvolver isso no Peru. O
ponto era esse, América Latina independente... ser um paraíso da não IA. necessariamente América Latina, ou qualquer lugar. O ponto é, através da regulação, você consegue balizar, Sim. calibrar incentivos e desincentivos. Então, tem um pouco isso. Mas eu acho que essa conversa com o Daniel deve ter mais ou menos 1 ano. Por Desde aí. então, a inteligência artificial, é por isso que eu até brinquei no programa aqui com o Pedro. Eu falei, Pedro, mas tem quanto tempo? Tem 1 mês. Nenhum salto de a cada mais ou menos 4, 6 meses, a inteligência artificial, ela tem um efeito prático na nossa vida. Eu não tô falando dentro de um laboratório. Eu tô falando aqui, eu, Natália Dias, sócia de escritório, sócia do Banda Pro Jurídico. Completamente distante de desenvolvimento tecnológico. Tem um impacto na nossa vida atualmente gigantesco. Então, Rodrigo, um ponto que acho que é válido, essa citação que o Rodrigo tá fazendo é de uma entrevista de 1 ano atrás. Sim, mas só que, Em que o debate ainda existe. O debate ele ainda existe, mas mais amadurecido, né? Porque Sim, com certeza. um ano se passou desde que a gente começou E aí a entra falar num sobre conflito isso. potencialmente diplomático, a depender de como, né, essas legislações mais amigáveis à IA forem desenvolvidas, né? Porque, enfim, começa a ter uma disparidade de armas no sentido metafórico da palavra. Isso é um bom... Eu gostei disso que o Rodrigo Eu falou. acho meio incipiente o que está sendo feito Entendi. hoje. Você acha que não tem efeito prático? Na prática, a teoria é outra. Entendi. aí eu vou te trazer um exemplo, eu acho que você vai entender. Quando a gente fala de grandes saltos tecnológicos, e a gente pode falar desde a agricultura até o desenvolvimento de motor em combustão, você também tem um advento de bombas atômicas, que foi um grande marco mundial. Só que quando você começou o desenvolvimento de bombas atômicas, você teve em algum momento um grande acordão entre os países para frear esse desenvolvimento, porque existia uma compreensão do potencial destrutivo disso quando você viu Hiroshima e Nagasaki. Quando você Na viu... teoria ou na prática? E aí o meu ponto e de alguma forma houve, gente. Se você tem produção, se alguns países desenvolvem, outros não, outros resolveram entregar as suas bombas atômicas. E aí o meu ponto você acha que com a inteligência artificial em algum nível pode existir algo em paralelo? Porque, mal ou bem, as bombas atômicas pararam de ser desenvolvidas e hoje em dia elas podem ser usadas como ameaça, mas de formas muito mais leves do que poderiam, exemplo. gente. Só que com o IA hoje eu consigo desenvolver Tu não viu a história do moleque que criou um reator nuclear dentro de casa? Não vi isso, não. Com o IA? eu vi, Ganhou um eu prêmio, vi. inclusive. Cara, teve que a Ganhou um polícia prêmio? lá... Cara, olha, não. A polícia foi dar o prêmio. Um moleque de 12 anos de idade, ele criou um reator Ai, nuclear gente, tá maluco. dentro de casa, ali. O pessoal teve que ir lá ver se aquilo era seguro ou se não era. Então você fala assim, quando você tem uma regulamentação que fala sobre bomba atômica, você sabe quem cria, você sabe quem tem urânio, plutônio, você sabe... Ganhou você um mandado de consegue ir prisão lá, e um emprego, Você esse menino, consegue né? bater na porta. Cara, com o IA, você pode impedir alguém. Tudo bem, você pode controlar o acesso lá, material radioativo, não sei o quê. Mas você não pode impedir alguém de criar arma dentro de casa. Sim. Cara, agora imagina você com IA. É porque a impressão população 3D. civil... agora eu peguei. A população civil tem mais acesso. Quando você fala de bomba atômica, você está restringindo ali um poder militar de algumas potências que tinham grana para investir. Perfeito. O que você vai trabalhar ali, talvez, são exemplos. Seria um exemplo. Vou falar sobre impressão 3D. A impressão 3D, o material de impressão, ele tem certa resistência. Existem alguns níveis de resistência de material. Existem alguns níveis de resistência que eles são exclusivos para uso das Forças Armadas. Então, sei lá, 1 e 2 é para civil, né? 3 ali uso comercial e 4 e 5 é para uso militar. Por quê? Senão o cara chega, baixa um projeto de uma AK-47, de uma R-15, imprime dentro de casa, compra a bala e sai atirando. Sendo que ele vai garantir que ela atire e ela não quebre. Então, eles liberam 1 e 2 para uso impressão em casa, porque se o cara der um tiro, vai quebrar tudo na mão dele. Então, ou seja, você impediu alguém de imprimir uma arma em casa? Não, você proibiu o uso ou suprimiu o uso de alguns insumos. Tem até um seriado Pra poder levar que aquilo. fala dessa... Enfim, eu esqueci o nome agora, que eu vivi com a Carol, que era um cara que fazia arma em impressora 3D. Que aí tinha um limite mesmo de potência, de resistência dos tiros, né? O Dia Exato. do Chacal. Não é Isso. sobre isso Não é sobre a isso, série, mas tem tem esse uma espaço. partezinha que fala Como é sobre que isso. você inclusive, fica controla referente. isso? Agora, como é que funciona na IA? Eu vou suprimir algumas coisas, vou suprimir alguns usos. Tá muito incipiente esse processo. Até porque a pessoa não sabe... Aí a pessoa fala assim, cara, mas isso aqui não é errado. Aí a pergunta é, o que é certo e o que é errado com IA? Nunca Quem teve vai antes. impactar? Vocês têm histórico, não tem histórico? Então, a OCDE, por exemplo, ela criou se vocês entrarem no site deles ali, eles criaram um cadastro global de incidentes com IA, onde qualquer um ali, né, cadastrado, pode
colocar, ó, eu estava fazendo um teste com IA e eu tive este resultado, e isso causou tal dano. Eles estão catalogando isso de forma global, como se fosse um grande rabisco global sobre problemas que aconteceram com IA. Então, cara, vem cada coisa, vem de tudo que existe. E aí eles analisam e falam assim, cara, isso aqui pode ser uma coisa que pode ser uma bomba. E aí eles documentam isso, eles vão padronizar isso. Isso está sendo construído porque está vindo todo tipo. Entendi. Tem porcaria que aparece e tem coisas que falam assim, isso aqui é sério. Para que o cara está usando IA? Aí você descobre que tem um uso de uma empresinha de startup de 3 pessoas numa garagem que está usando IA para determinado fim. E aí você descobriu que teve um BO e fala assim, cara, como é que a gente imaginava que isso ia acontecer? Isso para empresinha de fundo de quintal é ok, mas tipo, isso também acontece com o governo, obviamente. Sim. E aí, obviamente, ele não vai reportar e, obviamente, você não tem como controlar isso de alguma forma, né? E aí Gente, Isso que é complicado, assim, que eu acho. O Dani tá falando e ensinando várias coisas pra gente e isso virou negócio, porque ensinar virou negócio. Tanto que o Manda pro Jurídico é uma Exato. forma de ensinar e é negócio. Aí eu quero saber 2 coisas, Dani. Como é que é o contexto da El Canary, que é a sua empresa, nessa lógica de desenvolver produtos que atuam com cibersegurança? E outra, como é que surgiu esse seu interesse de desenvolver uma área educacional? Então, ou seja, Bom, muito com base no que o Rodrigo falou e o que você endossou, numa ausência de mão de obra, é desenvolver pessoas qualificadas e capacitadas para pelo menos entenderem o cenário. Porque nem necessariamente operar, às vezes a gente tem dificuldade até de entender, né? E aí eu vou fazer um paralelo, que a gente não sei se falou aqui durante a gravação ou no pré-gravação, sobre Chernobyl. Que você falou, eu não sei como fazer porque nunca aconteceu. Lá na série, né, fala isso. A gente consegue, com a educação e proporcionar justamente essa mão de obra, esse capital intelectual maior, mitigar esses riscos, cara? Então, só com educação. Porque o que acontece? Nós somos uma empresa focada na área de cibersegurança, que a gente vende defesa cibernética como serviço. Sim. É como se a gente tivesse criado o Netflix da segurança. A gente se difere da consultoria tradicional, que entra, paga, faz um relatório, entrega e sai. A gente não, a gente atua constantemente no cliente, como se fosse uma equipe do próprio cliente. A gente tem dificuldade de contratar pessoas. E a gente tem dificuldade, né, quando a gente encontra o cliente tendo dificuldade de contratar pessoas para o cliente. Geralmente, segurança sempre foi um assunto de IT. O cara entende de IT e aí também entende de security. Por quê? Criação de usuário é IT. Suporte é IT. Não, cara, vamos separar. Assim, alpinista e limpador de janela não é a mesma coisa. A gente tem que ter uma separação, uma segregação, porque é um conhecimento muito específico quando a gente fala sobre cyber. Então, o que a gente faz tem um nicho de mercado aqui. E eu vejo que eu dou aula há 16 anos, trabalhei dei aula para várias entidades, e eu pego o conteúdo e falo assim, cara, criaram a indústria da certificação, que é o Pay and Pass. Você paga, tira um certificado específico, mas no fundo, tu não passa numa entrevista. Se alguém te fizer algumas perguntas, né? Mesmo sobre o assunto do conteúdo que você fez, porque ele é muito incipiente, o objetivo era, cara, tu paga, eu te dou um selinho, tu publica no LinkedIn, né? Um abraço, mas assim, cara, isso está levando a um déficit de profissionais muito grande. E o próprio Fórum Econômico já colocou que existe um gap e criaram o Talent Framework, que é o quê? Como criar profissionais da área de cibersegurança, segurança da informação. Isso é fundamental. Né? E reter esse processo. Então, ou seja, isso é um déficit global. O que está acontecendo? Não tem gente para isso. Então, a gente criou a nossa área de vertical de educação, que é justamente o quê? Formar profissionais que não são da área de cyber, mas querem entrar para essa área. Isso envolve aí você ter alunos que estão saindo, né, ali do direito e querem se especializar nisso. Mas é para focado em advogado? Não. Mas hoje, acredite ou não, grande parte dos nossos alunos são advogados, querendo entender mais como a tecnologia funciona para, cara, eu quero poder melhorar as minhas peças, poder melhorar meu trabalho, eu quero ter argumentos sobre o que eu estou falando. Eu estou tendo que convencer um juiz de que uma IA teve um resultado errado e causou um problema no meu cliente. E o meu cliente está querendo processar e eu não consigo justificar esse negócio. O juiz fala assim, não funciona, ou sei lá. Então, o foco da El Canary do Education é justamente formar profissionais, mas no modelo old school. Então, se eu aprendi no modelo old school, vocês também vão aprender. Que é, cara, ali, ó, folha, só que o nosso modelo de ensino é um modelo muito mais moderno. Então, a gente veio para quebrar e fazer uma coisa padrão. Criar um global, standard, assim, né? Um padrão standard de qualidade. Exato. E aí é uma questão, obviamente, pessoal, eu como fundador da El Canary, né, pelo branding também nosso, e assim, cara, o NPS está altíssimo. E o foco é justamente o quê? Ensinar a parte, né? A gente está lidando cada vez mais com o pessoal de legal, jurídico, a ensinar esse pessoal o que é a tecnologia em si. E essa questão da certificação que você falou é um ponto que o direito também sofre, tá? Tem milhões de cursos que a gente vê que, de fato, talvez você tenha mais um posicionamento do profissional do que, propriamente,
uma aquisição de conhecimento. Você não sai do curso melhor do que você entrou. Entendeu? Sim, entendi. E isso acontece muito no mercado jurídico, na minha opinião também, sabe? E eu acho que, diante esse risco iminente que a gente vive hoje em dia com a cibersegurança e com questões de inteligência artificial, para mim é um must do, assim, que tem que acontecer. Sim, tem que ter. Não, porque você falou uma coisa que é muito curiosa. É escasso o número de profissionais. Beleza, a gente sabe que até porque, sob o ponto de vista não tecnológico, que é sempre muito, o frame é muito curto, mas sob o ponto de vista social, é muito recente a demanda para cibersegurança dentro, por exemplo, do Brasil ou do mundo inteiro. Isso não é uma coisa que você fale de 50 anos atrás ou mais. Sim. Então, naturalmente, você capacitar, profissionalizar, capacitar mesmo de forma geral as pessoas para poder atuar nessa área e contribuir, você precisa de mais tempo e ainda não, eu acho que a gente ainda não chegou nesse tempo, então é escasso. Mas, dito isso, como que você acha que você consegue, por exemplo, reter? Porque na sua área, diferente do jurídico, você tem uma jurisdição aqui, que é uma legislação própria, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente na Argentina lá. Em questão de tecnologia e de cibersegurança, é global. Como que você, mesmo que você desenvolva esse profissional, você consegue reter para que ele não saia daqui e vá trabalhar em outro lugar e suma do mapa ali e você não consiga, vamos dizer assim, aproveitar ele dentro da Alcanary, por exemplo? Cara, perfeita essa pergunta, porque assim, não, o processo de você reter talentos hoje envolve você manter a pessoa o tempo todo achando que estar com você é melhor do que estar em outro lugar. Sim. Certamente. O problema é que financeiramente isso hoje, uma vez que é escasso, os preços sobem muito. Então a gente tem que manter um valor acima de mercado para isso. Só que minha preocupação em relação a isso eu não quero pessoas interessadas na área de segurança que estão aqui porque o salário é alto, porque a gente paga bem. É porque elas entendem que isso aqui vai ser uma carreira para elas. E aí eu garanto que a pessoa que eu vou investir, ela não vai sair amanhã para fazer marketing digital. Entende? Então, a gente tem que garantir que, cara, o que você está fazendo, de fato, você está vindo para cá por quê? A gente entende. Cara, realmente você quer seguir essa carreira, aí a gente investe nessa pessoa, mas envolve, cara, todo o processo de você pagar bem, você dar conteúdos para essa pessoa poder estudar, financiar estudo para essa pessoa e você colocar ela em condições que ela possa trabalhar exercendo o que ela está fazendo. Daquele negócio que ela faz, exato. Então, a gente tem muito esse processo de, cara, você vai praticar todos os dias o que você aprendeu ali. Tanto que a gente fala que... É o propósito, né? É o propósito. Você se torna sênior na Alcanary em 3 anos. Esse é modo de dizer, tá? Pessoal, não briguem comigo, ninguém é sênior em 3 anos. Eu quero dizer que hoje, rapaziada na Alcanary hoje, aí falando bem do time, né? Cara, tu pega um moleque de 2, 3 anos, ele discute com um sênior. Ele tem mais argumento hoje porque a gente... do que um sênior, do que um cara pesado. Sempre vai haver mais experiência, mais estudo, mas ninguém olha para um moleque hoje... júnior nosso, fala assim, esse moleque não sabe o que ele está falando. Porque a gente hoje vive a segurança dos clientes todos os dias. Então, eu atendo a área de saúde, área financeira, fintech. Eu implemento segurança cibernética em várias empresas. Eu sei o que está acontecendo na outra empresa ali do lado e eu tenho opiniões diferentes. E eu boto a galera para passar por situação, cara, fácil e difícil. Então, obviamente, a gente trabalha nesse modelo. Então, todo dia tu está respirando um negócio. Então, tu tem que fazer assim para reter. Do contrário, cara, o pessoal sim sai para ganhar 10% em outro local. Então... essa questão, eu acho que é um debate que você pode trazer como gestor agora, não é nem como a parte técnica. É justamente essa manutenção do propósito no seu time, né? O direito não é essa realidade. O direito, a gente está falando de 1,5 milhão no Brasil. Então, é totalmente diferente. Mas esses mercados tem um nível de exigência do gestor, essa sensibilidade do propósito no seu time muito grande, né, cara? Cara, não tem. Por isso que hoje, por exemplo, hoje estamos contratando advogados. Eu nunca imaginei que eu fosse contratar advogado. Tá vendo, gente? O advogado consegue dar um jeitinho. O advogado sempre dá um jeito de se infiltrar nos Ele vai locais. chegando em algum lugar. Ou ele vai chegando. Impressionante. Então, sim, a gente tem que entender por que a gente está fazendo isso. A gente se preocupa muito com o propósito aqui, né? Tipo... Sim. Aí isso envolve, fazendo one-on-one, perguntar, cara, o que você está fazendo para os próximos 5 anos? E qual é o teu plano? A gente está dentro do teu plano? Não está dentro do teu plano? Então, a gente investe. Por isso que a gente faz uma curadoria muito grande. A gente tem o conceito do contrate lento, demita rápido. Sim. Né? Cara, o processo de contratação é entender o que a pessoa faz, o que ela quer. Além da técnica, né? Também o que a pessoa pensa, né? Exato. Assim. Só que o que é legal? Quando a gente fala, aí, focando em jurídico, né? O pessoal que entra, que está literalmente fazendo uma migração de carreira,
Eu falo, cara, vocês querem ser pessoas, que são juristas aí, advogados, que entendem um pouco de tecnologia, ou vocês querem ser profissionais de tecnologia que tem OAB? O futuro vai ser entender de tecnologia que tem OAB. Então, vocês têm um plus a mais, porque eu não vou ter OAB. Os outros profissionais que trabalham com saber não vão ter OAB. Vocês agora podem começar uma carreira, migrar ou pivotar de alguma forma ali, mas vocês vão ter todo o processo e o conhecimento que vocês têm que outros caras de TI não vão ter. Então, vocês já entram com diferencial. Pegou, né, galera? Entendeu? Pegou, né? Então, a galera tá fazendo essa migração agora e, cara, os caras que mais, No longo como é que a gente prazo. pode dizer, traz toda uma imponência pro time é justamente, né, a galera de legal que tá agora aprendendo sobre tecnologia e tá vendo, trazendo toda a senioridade dos advogados para cá. Dani, Mas eles estão migrando. Eles estão querendo todas migrar as para pessoas de vezes tech. a gente traz alguém aqui no Manda ou conversa entre nós sobre tecnologia. E uma coisa que a gente fala reiteradamente, eu acho que já posso dizer que há anos a gente fala sobre isso, é que a onda tecnológica, ela tá aqui. E ela nem é mais uma onda, ela é uma tsunami. Então, o profissional, e aí a gente fala do nosso mercado, que é o mercado que eu respiro todos os dias, que ele não compreende esse cenário e ele não tenta se adaptar, aí seja utilizando um setor educacional como o seu, que é de você até beber disso de forma mais expressiva para você entender o que eu acho muito importante para profissionais, por exemplo, que trabalham quando a gente fala de compliance, de governança e inteligência artificial. Claro. Você precisa entender como aquilo funciona, porque senão você vai ser um mero reprodutor legal. E esse mero reprodutor legal, gente, ele tem um prazo de validade curtíssimo. Se é que já não expirou. Se eu sou uma profissional que eu quero fazer o seu curso, como é que eu faço? Você entra no nosso site lá, é o canari.com/education, você vai ter a lista de cursos, né, disponíveis para lá. Lembrando, não são cursos focados em legal, são cursos Sim. focados em segurança. Sim. Só que a gente ensina do básico, como se você não soubesse absolutamente nada. Como se fosse uma criança de 7 como anos. se fosse uma criança de 7 anos de idade. O famoso que é um gato. Mas é porque é isso, a gente Sabe? não sabe Então, nada mesmo. E aí tem todo o processo de formação, que é o Foundations, que é para quem está começando. Aí tem o Professional, que é para quem pratica isso no dia a dia. E tem o Manager, para quem, de fato, gerencia áreas, KPI, gestão. Vamos pedir um QR Code, Nath? A gente consegue fazer um QR Code para ter o acesso e conhecer? Consigo. Pô, Pra vocês aí, perguntar dou para um cara de desconto. tech fazer um QR Code. Agora que eu pensei nisso, né? Mas eu acho que a gente pode botar aqui na tela o QR Code, né? A pra gente bota o pessoa link conhecer. também na falar, descrição pro pessoal Eu dou um conseguir desconto acessar o site. específico pro pessoal que veio do Manda pro Jurídico lá. Aí, Ainda galera, que consegui cavar um maravilha. descontinho. Ficou pô. melhor, a hein? gente vai Ficou melhorar isso melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando em interconexões, mas agora mais para a parte técnica sua. Como é que funciona a segurança, a cibersegurança, né? Da interconexão entre dispositivos, por exemplo. Porque aqui a gente está com um celular, você tem o seu computador, aí você tem ali a câmera por inteligência artificial que fica vendo quem está falando para poder Perfeito, ok. monitorar a gente, televisão. Como que você consegue fazer esse controle sob o ponto de vista de cibersegurança, já que hoje o mundo é extremamente conectado? Existe algum tipo assim, alguma estratégia, ainda que básica, para poder fazer um gerenciamento de risco ou não? Você está num mundo que é completamente desregulado e aí você está aberto a tudo? Pensa que todo o dispositivo que a gente tem aqui agora, eles estão se comunicando em tempo real o tempo todo, perguntando, como se fosse assim, conversando em silêncio. Existem protocolos internacionais de comunicação entre dispositivos, como, por exemplo, internet, IP, Bluetooth é um protocolo específico. Bluetooth se comunica com Bluetooth, por aí vai indo. Todos esses protocolos, apesar de seguirem um padrão, os dispositivos têm configurações que, por exemplo, se eu enviar um pacote de rede, que a gente chama de pacote de rede, né, uma mensagem para essa televisão e perguntar que tipo de dispositivo você é, ela me devolve, pelo cabo de rede, uma informação. Eu sou uma TV. E eu posso continuar fazendo outras perguntas para ela. Qual o papel de quem implementa a TV? Garantir que, se alguém falar com você na rede, não responde. Isso vem por padrão. Então, já viu? Eu conectei aqui no Wi-Fi de vocês, o meu Google perguntou o seguinte, posso encontrar outros dispositivos na rede? Eu falei, não. Pá! Só que o seguinte, aí ele fala assim, ok, eu imagino que eu tenho autorizado. O meu computador vai começar a perguntar na rede Wi-Fi de vocês quais outros dispositivos tem na rede. Aí a TV responde, o Wi-Fi responde. Ninguém vê que isso está acontecendo. Mas é assim que eu consigo mapear todo mundo que está aqui dentro. Por isso que E aí o meu papel é controlar, quando alguém te perguntar alguma coisa, você só vai responder isso, e se vier dessa rede aqui. Por isso que não é recomendável pelo pessoal de cibersegurança você acessar, por exemplo, esses Wi-Fi que são abertos, né? Não, Porque ele vai conectar com todo mundo que está ali, né? Perfeito, pode ter alguém justamente sniffando, que a gente chama de sniffing de rede. Até aqui, no ambiente eu conecto, eu falo assim, cara, quantas outras pessoas tem aqui dentro que eu não sei? Uma vez eu conectei o meu telefone num ônibus, aqueles de leito, que tinha Wi-Fi, e eu peguei todo mundo que estava conectado. Qual o problema? As pessoas colocam no nome do telefone o nome delas. Aí tinha iPhone de Natália,
iPhone de fulano. Aí fica assim, que beleza. Aí as pessoas colocam iPhone de Natália XPTO, o sobrenome. Aí você pega o nome da pessoa, procura na internet e acha o Facebook. Aí você está no leito de baixo, visitando o Facebook da pessoa de cima, porque ela botou o nome todo no dispositivo. Caramba. E aí você tá vendo tudo que ela tá fazendo. Teve um programa na Holanda. Uma coisa vai puxando a outra. Teve um programa na Holanda que eles puxaram esses dados exatamente mais ou menos dessa forma. Eles pegaram por Wi-Fi num restaurante, num café, e eles começaram a acessar Facebook. Então, ele mandava a pessoa já com ponto e te interpelava no meio da rua, assim, que você tava saindo do café. Então, pô, Daniel, tudo bem? Pô, lembra que você lá... Pô, eu lembro de você lá que você estudou comigo lá na Federal do Rio Grande do Sul, não sei o quê. Eu já vi isso aí com o cara cartomante. fica meio que, tipo, na merda, assim, né? Aí o cara, pô, aí o cara, tipo, não quer falar que não lembra, sabe aquela situação assim? Ele, eu estudei, pô, eu lembro que você fez uma tese sobre isso. Aí o cara começa a falar. Só que aí, obviamente, pra encurtar, ele começa a ir pra coisas pessoais. Pô, é o aniversário da sua avó que foi ontem que você tirou uma foto. Aí o cara começa, opa, peraí, como é que tu sabe disso? E aí, tipo, cai a cortina, né, do cara chegar e falar, e olha, você tá participando de um programa que é de cibersegurança, não sei o que, lá, e essas informações são públicas, eu fiquei sabendo por causa disso. E aí, tipo assim, a pessoa... Eu acho que ela sai dali bugada, né? Eu acho que ela sai dali pra, tipo, mudar a senha de tudo que ela tem cadastrado. Eu vou dar uma né? deixa. Agora, imagina isso, foi feito de forma manual, de estudar. Agora, imagina uma IA buscando isso 24/7, fazendo profiling de pessoas. Tem outro vídeo, E alimentando inclusive, uma base de clientes. que o cara bota, tipo, uma IA pra fazer a reserva pra ele num restaurante. Você já viu esse vídeo? Já vi. Tem E a vários. IA fala, você é uma IA? Eu também sou uma IA. Então vamos conversar entre a nossa língua? Aí, e aí, tipo, é uma linguagem codificada entre eles que você não entende. Tipo, um apito. E elas conversam entre si e fazem um agendamento. Acabou. Vocês estão loucura. chegando num lugar que é um lugar que eu queria falar com o Dani. A gente tá falando, de alguma forma, de incidente de privacidade. Ok. De alguma forma, só que de Sim. uma forma manual, muito, muito pequena. E você falou pra gente que a inteligência artificial, o modelo dela, ela é um modelo estatístico probabilístico com uma lógica neural. Então, ou seja, a IA, se eu boto o meu nome Natália Dias, sócia do BBL Advogados, podcaster do Manda Pro Jurídico, a IA, isso são números pra IA. Como é que se dá, de forma técnica, o incidente de privacidade quando eu imputo dados sensíveis dentro de uma inteligência artificial? Eu tô falando isso porque as leis pretendem regular isso. E para nós, operadores do direito, que utilizamos a inteligência artificial, isso é muito sensível porque nós lidamos com dados sensíveis dos nossos clientes todos os dias. Como é que isso acontece? Como é que esse vazamento ocorre se uma vez que a informação está lá dentro, a informação vira binária? Perfeito. É o que as pessoas acham, que eu posso acessar uma IA e vazar dados depois que ela foi treinada. Você remover dados de treinamento é como você, por exemplo, tirar a farinha do bolo depois que ele está pronto. Querer tirar o leite do pudim depois que o pudim está feito. Não dá, porque as coisas se misturaram. Então, existe um processo, você rouba a informação durante o processo, né? Ou base de treinamento, você invade a base de treinamento. O que você pode fazer, o que eles chamam de ataque de inferência. Você começa, eu quero saber se a Natália Dias está dentro de uma certa base de dados. Eu envio comandos e converso com essa IA a ponto de que ela me traga todas as informações e insumos para entender. Natália está aqui dentro. Porque senão ela não poderia saber essas informações. Então, isso a gente chama de ataque de inferência. Tem vários tipos de ataque que você pode fazer a uma base de IA. Eu posso copiar uma IA só fazendo perguntas para ela. Imagina, você falou sobre propriedade intelectual, que a gente estava batendo papo antes. Criei uma IA, é minha propriedade, eu registrei ela, tenho o meu código de treinamento aqui dentro, minha base, minha lógica, minhas condições. Cara, ninguém sabe como essa IA funciona, mas ela é incrível. Então, eu vou cobrar para usá-la. Só que eu consigo, em cima da sua IA, enviar alguns comandos ou perguntas específicas para essa IA para entender que ela vai me dizer como ela funciona só com base no tipo de resposta. Aí eu falo assim, não, já entendi. Sabe? Então, ou seja, você não precisa, de fato, me dizer tudo que tem na sua IA. Eu preciso entender qual é o teu modelo de pensamento com base no tipo de resposta que você me dá. E aí eu consigo fazer uma cópia da tua IA. E aí eu falo assim, como é que alguém fez uma coisa parecida? Vazou informação? Não, ele ficou conversando com a tua IA um tempão até descobrir que o teu input sai com base nessa condição. Você fala, não, se você me respondeu isso porque eu mandei A, né? Ou seja, o input foi A, a saída foi B, se eu mandar F, aí vem J, aí fica existe, aí eu começo a definir As conexões. né? Exato, mas esse vazamento você acontece durante o processo ou do treinamento, né? Aí envolve envenenamento de dados, porque, por exemplo, vai chegar um momento, ou já chegou um momento, que para eu remover 2 linhas de um banco de dados, eu tenho que a gente chama de abrir uma mudança. Eu tenho que justificar por que eu vou remover 2 linhas, porque isso pode matar gente.
Porque às vezes aquelas 2 linhas fazem toda a diferença numa saída. Ah, mas tem milhões de registros numa base. Essas 2 linhas são cruciais para matar alguém na ponta. Fazem ou a não. inflexão do tudo. E eu não posso toda a permitir questão. que um desenvolvedor chegue lá e fale assim, essa linha não está servindo, vou remover. Cara, tocou na base, está treinando, não mexe mais. Aí você tem que ter toda uma justificativa para fazer aquilo. Então, quando você fala sobre vazamento de informação, jogou para IA, vira número. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que, enfim, infelizmente, a gente está se encaminhando para o fim, mas a gente tem que falar sobre essa questão de um projeto que, quando a gente conversou, eu lembrei de novo de outra série, que foi a Adolescência. E a gente está vendo agora uma geração, cara, a geração da Mafê, por exemplo, ela já nasceu com a tecnologia do lado dela. A gente não, né? Eu tive o primeiro smartphone com WhatsApp, etc. Eu estava na faculdade, início da faculdade. E agora tá vindo uma nova molecada que tá tendo esse tipo de acesso e de lugares, assim, perigosos na formação do indivíduo que os pais não estão vendo. Muitas vezes até por um não conhecimento, né? Sim. Das possibilidades que o seu filho ou sua filha pode alcançar dentro da internet. E isso, para mim, é tão danoso quanto a gente está falando de questões diplomáticas. Porque você pode ter, como aconteceu na série Adolescência, Concordo. um risco gigantesco para um grupo de crianças, um grupo de pessoas e até uma turma de escola, como foi o caso ali. Cara, como os pais podem estar mais atentos a isso também, cara? Isso tem sido um assunto crescente, né? Preocupações do Fórum Econômico Mundial, também da OMS, que é como os pais estão monitorando os filhos na internet em si. Sim. Você falou, a criança está indo agora desapegada tranquilamente para o uso de internet. Eu falo que no futuro a gente vai ser um bolo de carne de proteína que come, caga, mija e opera software. Porque a gente não vai mais pensar. A gente não está tendo nenhum tipo de monitoramento em cima disso. Já existem pais que fazem monitoramento de o que a gente chama de controle parental, né? Controla o que o filho utiliza, tempo de tela, o tipo de informação que acessa, o tipo de jogo que ele joga em si. Então, eu vou configurar meu filho que ele só pode falar com quem ele adicionou. Não pode uma pessoa qualquer chegar e entrar em contato com meu filho pelo Roblox, por exemplo. Tem casos aí onde tem adultos conversando com crianças, sei lá, trocando skin por foto. Ai, meu pai é rico. E aí eu vou te comprar um skin para você jogar e você manda uma foto sua. E não, meu amiguinho está comprando skin para mim porque eu não tenho dinheiro, meu pai não me dá. Meu amiguinho me deu, mas na verdade é um adulto que está conversando. Os pais não têm a menor noção disso. Até deepfake também, né? Não, deepfake tem tudo. Então, assim, isso está crescente, é uma preocupação global, está envolvendo também um time de cibersegurança, porque é segurança cibernética, envolve Sim. privacidade de pessoas. Total. Tem criança dando informação sobre a família, sobre tudo, né? E os pais não estão nem tendo noção de que isso está acontecendo. Então, existe, como você comentou lá, o conhecimento, mas os pais que às vezes conhecem não sabem como resolver. Existe aquela galera que não sabe que isso está acontecendo. Essa é 80% e acha que está de boa. Não, meu filho está aqui com o iPad. Deixa ele mais 1 hora com o iPad para saber se não vai aparecer um pornozão para ele daqui a pouco. E as crianças estão com acesso à internet cada vez mais. E elas estão, crianças de 9 anos, com acesso à pornografia, ela nem sabe o que é. Pois é. E aí, como é que a gente pode fazer, cara, para tentar pelo menos mitigar isso, né? Tá, eu tô com um projeto pessoal meu, né, que é o Security Kits, que eu vou ensinar os pais do zero a configurar a televisão para impedir que o filho utilize aquilo de uma forma que o pai não gostaria que ele utilizasse. Então, a gente está falando sobre configurar Roblox, Nintendo, videogame, televisão, celular, Android, iPhone, Mac, Windows, tudo. Porque hoje o pai não sabe. Você falou Nintendo, você soltou a tua idade, né? Porque Nintendo... Eu pensei aqui agora, aqui em back, assim, eu falei Nintendo mesmo. Mas tudo Mega bem, Drive, estamos na mesma geração, tá tranquilo. Beleza. E eu vou ensinar os pais a justamente configurarem essas plataformas para poder monitorar. É uma diferença entre invasão de privacidade e monitoramento. Sim. Então, a gente está fazendo o curso todo baseado no Instituto da Criança e Adolescente, recomendações do OMS, OECD, tudo direitinho. Então, a gente vai de fato. E o curso ele é feito por mim e por um psicólogo. Olha que Porque legal. eu falei, cara, eu não vou resolver o problema dos pais com só cibernético e aplicação. E aquele pai que está na crise? Aí eu tenho um psicólogo, que é o Diógenes. O Diógenes está atuando comigo nesse projeto e ele vai cuidar da parte emocional dos pais, que envolve resgate de autoridade. O que substituir? Tirei o videogame, botei o que no lugar? Que é um processo emocional dos pais e eu vou entrar com a parte técnica. Então, é o primeiro curso que está tendo disso no Brasil nesse nível de profundidade. E aí eu vou utilizar padrão, é o Canary Education ali, um nível de
sabe? Eu vou explicar assim, cara. Isso como fica se dentro da tivesse- vertical da Okaner Education. Exatamente. Esse é um projeto pessoal, mas que ele vai ser incorporado para o Okaner Education ali, mas assim, os pais que não entendem nada vão poder saber, cara, como é que eu controlo a internet do meu filho no jogo? Se o filho buscar na internet uma palavra X, o pai recebe um SMS. Eu acho que é importante a gente ter essa noção da cibersegurança, que a gente... Eu que fiz questão de trazer essa parte no final, porque a gente falou sobre o aspecto geopolítico, aspecto macro, né? Mas o micro também é muito importante, né, cara? Não, total. Você está formando os profissionais que eu vou precisar no futuro. Exato. Faça isso direito, por favor. Então, pais, monitorem os filhos de vocês na internet, porque eu sei o que eles estão fazendo, só que você não sabe. Só que eu não posso salvar seu filho, só você pode. Então, assim, tragam isso como uma pauta prioritária para vocês. Crianças que começam com 3 anos de idade, não acham que ele não tem acesso às coisas porque ele só está com acesso ao YouTube Kids. Tem coisa bem pior acontecendo e você não sabe o que está acontecendo. E outra, 1 a cada 3 crianças não contam para os pais o que eles de fato olham na internet. Porque eles têm vergonha de contar. E isso tem estatísticas do CertBR, não são dados meus que eu tirei, são 1 a cada 3. Não, tem dados sobre isso, é só buscar. Ou seja, 1 a cada 3, cara. Queridos, como é que agora a gente encerra esse programa com um dado tão alarmante? Porque começamos falando sobre como a inteligência artificial funciona, falamos sobre aspectos legais e repercussões jurídicas de você, profissional, como é que você pode se atualizar para entender esse novo universo que não só se discutiram como existe, e ainda terminamos falando uma coisa que a gente fala de vez em quando no programa, que é sobre, inclusive, crimes digitais e crimes em que crianças, elas podem ser agentes ou elas podem ser alvos. Tem esse aspecto Exato. também. Gente, infelizmente temos que nos despedir de Daniel. Mas se Daniel já voltou, já veio uma, voltou 2? Que problema? ter que Não ter custa vir outras. mais 5 vezes. Não custa vir, né? Não custa vir Mas mais. agora Três Três vezes, vezes. 3 vezes pede música? 3 vezes pede música. Inclusive, assim, Daniel está no Rio, mas eu, Rodrigo e Pedro estaremos em Porto Alegre ainda esse mês. É verdade. Para um evento muito especial também sobre tecnologia, que eu acho que a gente já dá pra mudar de carreira já. É. Já dá pra dizer que já... Vou fazer uns cursos Já do... dá- Você Legal. não ouviu atentamente as certificaçõezinhas sobre segurança que o Daniel estava falando. Mas agora também vou ser certificada, além disso, pela El Canary, que aí eu tenho certeza que é o padrão da Ariel Niero de educação. Dani, quero te agradecer muito por você estar aqui. É sempre muito legal. A gente sempre aprende muito de um jeito fácil. Daniel é didático, então ele traz uma clareza muito grande. Rodrigo e Pedro aí... E Daniel, digam suas palavras finais, que esse programa é impactante. Cara, é muito assunto que a gente fica reflexivo, né? Tem assuntos assim que você, tipo, para pensar e vem vindo 1000 coisas na sua cabeça. Felizmente, pelo tempo, a gente não vai ter como esclarecer tudo Sim, e debater. Mas eu tenho certeza que isso ainda vai se desenrolar muito, e não só em episódios, como em conversas aqui depois com a gente. Porque acho que, como falávamos, não sei se também gravando ou não, é um contexto filosófico, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e aplicação na nossa sociedade, tem muitos aspectos filosóficos. O aspecto legal, gente, ele é a última ponta da cadeia. E ele é um mero subproduto de tudo que acontece, mas começa com uma reflexão filosófica. E podia deixar os comentários, né? Quem ficou até aqui, deixar... Quais são as suas reflexões desse episódio que vocês vão deixar aqui pra gente? Quais são os seus medos Quais também são sobre a tecnologia? suas dores? E aí, só para concluir, eu acho que você trouxe a filosofia, então eu acho que vale aquela frase clássica, né? Filosofia não é sobre ter as perguntas certas, mas sim sobre fazer as perguntas certas. E eu acho que é Ter isso... as respostas, fazer as perguntas. Eu confundi? Você falou Você igual. falou perguntas. Você falou a mesma coisa. Desculpa, não é... Sextou, galera, sextou. A gente Sextou. entendeu. Não é sobre as respostas certas, sim sobre as perguntas certas. E, cara, eu acho que esse debate com o Daniel é justamente isso. A gente vai migrar pro direito, vai falar com a tecnologia, mas no final das contas, a gente está falando sobre humanidade e filosofia. Porque eu acho que o que vai fomentar a nossa busca por informação é justamente os questionamentos que a gente faz. E, inclusive, uma das coisas que a gente traz, inclusive no inicial, é uma visão muito filosófica sobre o que a segurança é, porque uma coisa que a gente ensina, uma vez, isso foi o feedback do aluno, a gente ensina senso crítico na primeira turma. E o que falta para as pessoas é senso crítico. Elas são acostumadas a pegar, aprender e repetir. Eu falei, não, tem que pensar sobre o que você está fazendo. Gente, ou seja, só pela primeira aula isso já tá valendo. Porque, assim, alguém que consegue ensinar senso crítico já era pra você estar bilionário, Daniel. Você era estar papareado com Elon Musk. Queridos, Obrigado, beijo, pessoal. fiquem com a gente. Programa maravilhoso, deem feedback. E pra qualquer dúvida, Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem. tchau, queridos.